Então, nesse instante, vamos agradecendo a Deus, a Jesus, essa oportunidade que temos de estar aqui reunidos, abraçando a todos que já estão nos acompanhando nesse instante e a todos aqueles que irão nos acompanhar posteriormente, agradecendo a esses queridos amigos e nos ligando então ao nosso mentor individual, esse parceiro de todos os momentos. Desde a nossa tenra infância, nos acostumamos a chamar de anjo da guarda, pedindo a ele que nos eleve até Maria de Nazaré, mãe de Jesus, essa irmã tão querida, que tantos exemplos aqui também nos deixou. Humildemente pedimos a ela que interceda por nós e nos leve até a presença de seu amado Filho, nosso Mestre Jesus, para que possamos agradecer pelos exemplos que ele, na sua passagem por aqui, deixou, registrados em seu Evangelho. Humildemente pedimos que ele possa nos levar até Deus, nosso Pai. E diante de ti, Pai, agradecemos por tudo que somos, por tudo que temos, mas principalmente pela oportunidade que nos dá de estarmos aqui mais uma vez, trabalhando a nossa evolução espiritual. E a ti, Pai amado, oferecemos a prece que Jesus nos ensinou quando aqui esteve encarnado entre nós. E humildemente dizemos, Pai, Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis, Senhor, cairmos em tentação, e livra-nos de todo o mal. Pois é teu o reino, o poder e a glória para todo sempre. Que assim seja. E como que a gente poderia começar compreendendo o tema da noite? O tema, eu acho assim, bastante simples, né? No sentido da importância da arte, a arte espírita, não é? Dentro desse movimento. E qual a razão disso? No livro O Consolador, na questão 161, vou me permitir ler aqui um pedacinho, À né? vontade. Por Emmanuel, ele diz, a arte pura, isso é importante. Ó, se quiser A puxar arte, assim, ó, um pouquinho mais. ok. Tá. A arte pura é a mais elevada contemplação espiritual por parte das criaturas. Ela significa a mais profunda exteriorização do ideal, a divina manifestação desse mais além que polariza as esperanças da alma. É Emmanuel. Então, quando a gente fala de pureza da arte, o espiritismo, ele acrescenta essa pureza e leva ao coração daquelas pessoas que participam e têm a oportunidade de assistir. Por quê? Porque a arte é um negócio que mexe com o sentimento, não é? Daí a beleza da arte e o compromisso daquele que faz a arte espírita em levar realmente o bom e o belo àqueles que nos assistem. E isso que eu ia te perguntar nesse sentido. Porque a arte já é o maravilhosa. Sim. E qual que seria a diferença, a contribuição da arte espírita? A arte espírita, o objetivo dela é exatamente a propagação, né, e a divulgação da nossa doutrina e do Evangelho de Jesus. Esse é o foco do artista espírita, não é? Levar a doutrina. Por quê? É comum, você frequenta casas espíritas e você vê muitas vezes, né, o palestrante ali, quando é um palestrante animado ou que tem uma fluência verbal interessante e tal, as pessoas estão ali ligadas, né? Mas em alguns casos, você percebe que tem gente caída, dormindo, tem aquela dificuldade. Quando você leva a arte, seja ela através da música, do teatro, da poesia, seja o que for, demonstra um outro interesse, a pessoa presta muito mais atenção e aquilo vai ficando gravado, né? Nós estávamos falando aí da nossa companheira Neuza, por exemplo, né? Tem muita gente boa fazendo trabalho espírita. Tem muita gente ruim também, né? Então, quando ele fala aqui em pureza, é você fazer esse trabalho de forma despretensiosa,
Não é você que está ali. Você é simplesmente um representante da doutrina através da arte. Então tem gente que se vislumbra, que acaba partindo para um lado pessoal, não é? Entendi. E apesar de você levar algum tipo de mensagem, não é esse o objetivo. Nós estamos falando da Neuza, o que acontece com a Neuza? A Neuza, ela faz uma palestra maravilhosa, ela intercala essas palestras com músicas que têm tudo a ver com aquilo que está acontecendo, com aquilo que está se falando. Então fica uma coisa bonita, lúdica, e a pessoa presta muito mais atenção e faz essa ligação da música com aquilo, com o tema que ela está abordando. Então, E tem doutrina na música. total, não é? O que a gente vê muitas vezes? Toda música boa, seja ela do Roberto Carlos, seja ela evangélica, é interessante, né? Mas como a gente está na doutrina espírita, é interessante que se cante músicas espíritas, que tem a ver com a nossa doutrina. Por exemplo, o pessoal adora muito cantar Zaqueu. É uma música bonita? Lindíssima. Ela conta uma história bonita? Belíssima. Mas ela fala em pecado, ela fala em algumas coisas que na doutrina não cabe. Mensagem que às vezes o palestrante não consegue abordar e fica difícil transmitir numa palestra, e com a arte em geral, música, teatro. O teatro principalmente, né? Porque a pessoa se enxerga naquela situação. Principalmente quando o teatro ele traz aquelas situações, muitas vezes são teatros históricos, né? Vai assistir lá 2000 anos, tal. É lindíssimo, é belíssimo, né? Mas quando você traz peças, por exemplo, do nosso cotidiano, do dia, situações das famílias, né? A pessoa, pô, já aconteceu algumas vezes conosco, né? Mas, pô, eu tô vivendo isso. Estamos à frente de um grupo espírita, então de repente você bota lá um casal em desarmonia porque a esposa vai no centro todo dia e o marido não quer que ela vá no centro todo dia. É uma coisa corriqueira. E aí você coloca para aquela pessoa que está assistindo, fala, poxa, acontece comigo. E às vezes o marido está junto, fala, nossa, né? Aí você vê o cara se encolher na poltrona, assim, aí eu faço esse tipo de coisa e está errado. Então, liberta, né? Abre as consciências. Se vê no personagem, se vê né? no personagens. Então é muito interessante. Ô, Rudy, você mencionou sobre essa turma de estudo, né? De sexta-feira. Sim. Dá para introduzir nas aulas, uma dúvida que me ocorreu, dá para introduzir nas aulas de estudo os elementos da arte, ou a arte deve ser separada dentro da casa, assim, o dia da arte, o dia... Olha, assim, aonde você puder colocar é importante, né? A música, ela sempre é mais aceita nas casas, sempre, né? Tem gente que acha, por exemplo, que você deveria ter só música. Eu não concordo. Você tem que ter a palestra, você tem que ter a palavra, né? Por isso que eu gosto muito do trabalho da Neuza. Ela sozinha, ela faz os dois, né? Nós temos a Célia Tomboli e a Magali. Elas cantam o tempo todo, mas a cada música ela tem uma mensagem, ela tem alguma coisa... Ele comenta sobre a letra. Exatamente, né? E traz, e explica o que quer dizer. Então, isso é super bacana. Você pega Tim e Vanessa, lá de Belo Horizonte, também as músicas deles esclarecem, assim, é uma palestra a música, né? Puxam mais para a história. Carlinhos Conceição, no Rio de Janeiro. Tem músicas belíssimas, ele fala... É legal aí pro pessoal pesquisar, né? Esses pode nomes. pesquisar, depois a gente até repete esses nomes que é... Aí você pergunta, por exemplo, na minha turma de escola, existe a possibilidade de você colocar um esquete. O que é um esquete? O esquete é uma pequena peça, né? Eu lembro que quando eu fiz escola, quando eu estava na condição de aluno e não de... Eu não me lembro que aula foi. Mas faz pouco tempo, Rudney. Foi aproximadamente uns 20 anos atrás. E eu lembro que teve uma aula que falava, se eu não me engano, da Samaritana. A expositora foi de uma sutileza, quando ela começou, ela se movimentou entre os alunos, quando daqui a pouco ela estava caracterizada da Samaritana, com um jarro de água na mão. Cara, Mas ela começou como uma palestra. Ela começou dando a aula a respeito do que estava acontecendo. Com certeza era do livro Redentor, então ela contando aquela passagem, né, de Jesus no poço.
E aí ela se caracteriza e aí faz um... Cara, faz 20 anos, isso eu nunca mais esqueci. Não tem como esquecer. Entendeu? E se fosse uma Nunca. aula comum, não ia Sabe ter... aquela coisa? É A, porque a nossa B... memória, que você falou da emoção, né? A nossa Exatamente. memória, ela fixa quando tem emoção, né? Exatamente. Não é? Você vê esse pessoal que está dando aula em cursinho, eles Uhum. cantam, eles fazem, eles brincam, eles, né? Faz Uhum. paródia. É. E essa meninada pega muito mais fácil a Então, coisa. principalmente pra essa geração, né? Se for monótona... Você entendeu? Tinha um outro senhor, ele veio já a desencarnar, mas na época ele já era um senhor de idade de mais de 80 anos. De uma memória fantástica. Quando você pedia para ele dar uma aula, ele era uma aula gostosa tal, e ele, de repente, ele declamava poemas longuíssimos, assim, decorados, seu Nesse, marreiro. nesse caso, é mais da memória dele, pode ter uma mediunidade, porque tem Ah, pessoas que falam tanta coisa assim que falam, meu, não é possível que é só a pessoa que decorou, né? Porque às vezes a gente quer decorar uma data de um teatro e eu não lembro. não, o decorar é um exercício também, né, Éder? É. Tem isso. Mas você quer ver? Eu vou te falar uma pessoa que você conhece, e eu presenciei isso. De repente, está fazendo uma palestra, se apresentando até no violão e tudo mais, quando daqui a pouco declamou alguma coisa assim maravilhosa que foi na hora, estava espiritualizada e fez uma poesia maravilhosa. Não me lembro porque não tínhamos esse recurso de estar gravando ou qualquer coisa assim. Hoje você vai nas casas, tem até gente gravando e tudo Isso. mais. Pra poder recuperar e anotar aquilo, né? Que é de uma inspiração maravilhosa, e você já entrevistou ela aqui 2 vezes, e o nome dela é Sandra Chaves. Não, assim que você falou, eu falei, ele vai falar Sandra, não é possível, porque aconteceu isso aqui. Não, ela é, O pessoal quiser procurar aí Sandra Chaves aqui no não é? podcast, foi um bate-papo muito gostoso e aconteceu isso mesmo, dela declamar letra de música, poesia e tal, que eu falei, Inédita, caramba, né? Não é nada que já estava preparado. é isso, Não, então muito ela é. legal. E ela tem músicas maravilhosas, maravilhosas. É de uma inspiração fantástica. Olha quanta gente boa a gente tem. Estou falando da região aqui, né? É legal, né, falar exaltar assim, né, não idolatrar as pessoas, não é essa a Não, não, proposta. não, não. Mas da gente fazer uma propaganda boa, porque às vezes a gente quer consumir um conteúdo e quando a gente valida assim, indicando, fica mais fácil, né? Então, você vê, né? A gente estava falando de Sandra Chaves, a gente estava falando de Neuza. Neuza, da Célia Tomboli, da Magali Freitas, que agora é Tomboli também, né? Que foi, tá no nome dela, o Tomboli. Esse pessoal, o mais importante, todos esses que eu citei, e ainda vou citar alguns aqui, eles não visam nenhum tipo de promoção pessoal. São trabalhadores da doutrina, pela doutrina e para a doutrina. Quando você vai para um teatro, você vai tranquilo, porque o teatro ele já te oferece essa estrutura. Uhum. O que pode acontecer, não é? É ele querer, evidente, uma porcentagem da renda que você vai, né? Vamos colocar o PDA aqui, vai, que é o nosso teatro. Primeiro que é uma dificuldade danada, se você for amador, é difícil você conseguir. Olha que há anos que a gente está na batalha e é difícil. Mas vamos lá. Então, eles tinham uma taxa lá, que é uma taxa mínima, que vai aumentar. Estava conversando com o Edgar, né? Vão aumentar, vão passar essa taxa mínima para R$ 1.500. Não é nenhum absurdo para um teatro de 500 pessoas. Ponto. Aí, você tem ou isso ou uma porcentagem da bilheteria. O que for maior é do teatro. Se a porcentagem for maior que R$ 1.500, o teatro vai pegar aquela parte. Vai. Deu 12% da renda, não lembro agora qual é o valor. Bom, essa é uma situação. E aí o que acontece? Se você é um grupo local, nem sempre você tem o prestígio que tem um grupo profissional. Uhum. Por melhor que você seja, às vezes é difícil. Por quê? Porque o nosso interesse não é também arrecadar nenhum tipo de dinheiro. Normalmente o que a gente faz é uma ação social, é o alimento. E quando tivermos a oportunidade de cobrar e receber, né?
a gente passou essa verba em benefício de alguém. Por exemplo, a primeira peça que nós fizemos num teatro foi lá em Mongaguá, e é uma brincadeira que eu até falei na live passada. Era uma peça espírita que o padre da cidade divulgou, e a verba foi para uma entidade de dependentes químicos que era dirigida pela igreja evangélica. Né? Porque a caridade, ela é ecumênica, você não pode destinar... eu vou fazer alguma coisa, mas para você não vai nada porque você é protestante. Isso. Não existe. Né? Não se pergunta a religião. Não se pergunta, você vai e vai fazer o teu papel. Né? Então, normalmente quando a gente cobrou alguma coisa para comprar equipamento, é para poder oferecer alguma coisa de qualidade dentro da casa espírita, que não tem nenhum tipo de... Então você compra uma mesa de som, uma iluminaçãozinha melhor, uma mesa de luz, né? Uma cortina, alguma coisa assim, para você ter um mínimo de condição, porque a casa espírita não é obrigada a ter isso. Uhum. Embora existam algumas casas, que eu já fui, que tem palco. Já se estruturou pensando, tem alguma coisa que te facilita. O Ismênia de Jesus, por exemplo, lá em Santos, foi uma casa que foi fundada por uma atriz de teatro. Então lá tem palco, tinha até muito antigo, mas uma possibilidade de luz, não é? Legal. Mas aí se você tem uma estrutura, você faz. Fica mais fácil para trazer arte Exatamente. num ambiente que já foi pensado, né? A casa da Célia Tomboli, ela tem um palco, ela tem condições, ela tem equipamento de som, você só tem que levar a luz e tudo mais. Então as casas não estão estruturadas, até porque em muita casa não aceita. Entendi. Nem a peça de teatro, nem a música. Você sabe por que o motivo, sim? Assim, você acha que normalmente a pessoa acha que vai perder a seriedade da casa? Normalmente isso você vai pegar naquelas pessoas já muito antigas, né? Que não se modernizaram e quer levar uma coisa ao pé da letra e acaba não usando da razão. Sabe? Entendi. Não, e aquela história, é o dono do centro, né? Eu estou aqui há 50 anos, sempre foi assim, vai ser assim, enquanto eu estiver aqui, né? E é capaz de, quando desencarnar, ainda ir lá dar pitaco. Você entendeu? Então, normalmente essa questão, tem esse tipo de problema, né? Porque você vê, quando você chega numa casa, que você tem lá uma boa música, né? Num tom bacana, e a criatura que está lá cantando, né? Está levando aquilo realmente para harmonizar. Tem gente que está lá para se promover. Desculpa falar isso, mas é uma grande verdade, a gente conhece. Né? Então, não vai harmonizar, vai dar show. Aí fica difícil. Entendi. Quer aparecer mais do que a doutrina. E aí fica difícil. Você está percebendo que o caminho... Então, ao invés de harmonizar, você está criando uma vaidade que vai te fazer mal. E é muito difícil você trabalhar isso quando você está à frente de um público. Trabalhar a sua vaidade. É difícil. Né? Tem casa espírita, por exemplo, que não admite aplauso. E o que você pensa sobre isso? Eu acho isso uma bobagem. Porque o aplauso, eu considero assim, não é para o artista, mas pela obra. Uhum. E se a obra é da doutrina, parabéns para a doutrina. Eu já vi casa que... E aí teve mais sentido para mim. Que sugeria que não tivesse aplauso, porque primeiro tem uma palestra ali curta, mas logo depois vem uma reunião de desobsessão, e aí é um clima da própria casa que é mais tranquilo, é quase como um clima hospitalar para o plano espiritual. Aí você acha que o aplauso poderia trazer um clima de euforia para os espíritos? Veja bem, é assim, cada coisa no seu momento, na sua hora. Veja, o argumento aí é perfeito, é perfeito. Né? Nós vamos ter um trabalho de cura. Então nós vamos ter uma alegria, uma festa. Não que a alegria seja proibida, não é isso. Mas aí você faz aquela barulheira, aquela coisa toda. Não, aí é um outro momento. Então, cada coisa no seu momento... Tem que ter a sensibilidade, né? Tem que ter essa sensibilidade. Né? Então, normalmente, por exemplo, o teatro e mesmo a música, quando você pode aplaudir, vamos dizer assim... Uhum.
É num evento, uma festividade da casa, aniversário da casa, ou qualquer outro tipo de evento que a casa venha promover, um dia diferente, né? Por exemplo, quando você chama um palestrante aí, famoso, né? Aí você harmoniza, como acontece aqui quando vem o Bacelli, Isso. né? Aí tem todo aquele preparo do ambiente, aí ele faz a palestra, e o próprio palestrante é muito aplaudido e Acho tudo que, mais. e a preparação do ambiente, desculpa te cortar, nesses casos, vamos supor, do Bacelli, esses outros, geralmente não é no ambiente da casa, né? Exatamente. Aí acho que a própria harmonização já se torna uma necessidade, né? Exatamente. Né? Então, existem trabalhos e trabalhos. Por exemplo, a gente tinha um trabalho que um dia a gente retoma ainda, que é do nosso grupo. Preleções dramatizadas. Né? Interessante. Então, tipo assim, a gente vai fazer uma pessoa vai fazer uma palestra a respeito de reforma íntima. Ok. Então, você tem um esquete, uma pequena peça, que vai encenar situações da reforma íntima e a pessoa vai falar depois a respeito. Entendi. Isso é uma situação. Agora, você está num teatro, você vai fazer é outra coisa. Aí você só está lá para isso. Tem um grupo em São Paulo que provavelmente deve estar nos assistindo aí, o Max. Chama-se Mensageiros da Luz. Né? Deixa eu ver, da última vez eu falei o nome deles errado quando eles pediram. É Mensageiro da Luz. É um grupo de teatro, ele é vinculado a um grupo espírita Seara das Fraternidades. Eles viram e mexem, estão por aqui. Até porque o Max tem um sítiozinho ali em Itanhaém, ele vem sempre. Se apresentou lá no teatro em Mongaguá, porque é uma bênção esse teatro de Mongaguá. Vamos falar já. Prefeitura de Mongaguá dá o maior apoio. O menino que está à frente lá, que é o Pedro Salete, é uma pessoa fantástica, entendeu? O que ele puder te ajudar, ele vai ajudar. Então, está trazendo muita coisa boa lá, de grupos amadores, não só de teatro. Essa semana parece que teve chorinho, olha que bacana. Que legal. Né? Dando oportunidade para muita gente e tal. Então, esse grupo... O grupo do Max é de teatro. Do Max é teatro, é grupo de teatro Mensageiros da Luz. Olha o trabalho que eles fazem. São corajosos, inclusive, eu falo para você. E ele faz, em casa espírita, tem peça, que nem essa que ele está levando agora, é Paulo Estevão e o Cristianismo Nascente. Tá. São vários atores em cena, uma movimentação. Eu não sei, eu não sou capaz disso e ele é. Num espaço que nem esse aqui, ele coloca 10 pessoas em cena. Se trocando atrás de um pedaço de cortina. É porque ele se apresenta nas casas espíritas. Ele se apresenta então na casa espírita, mas também, né? E também se apresenta em teatro. Tá. Né? Eles são lá de... Mas eles conseguem se apresentar nas casas também. Consegue. Casa que é estreitinha, ele vai lá e faz. É fantástico, né? Um outro trabalho que ele faz que eu acho maravilhoso, e eu confesso a você que eu não tenho muita coragem, né? Ele tem uma peça chamada Questão de Escolha, que aborda a questão do vício, né? Da bebida. Você sabe onde ele se apresenta a maioria das vezes? Em casa de recuperação? Na Fundação Casa. Na Fundação Casa. Por que eu falo assim para você? O Max nos convidou uma oportunidade na Fundação Casa aqui de Mongaguá. O Rui, você vai dar uma força? Eu falei, nossa, né? Ele é pensa num amigo, né? Legal. E aí a gente foi, levou cortina, alguma coisa assim, para estrutura, para eles também não trazerem um monte de coisa, a gente tinha estrutura aqui, a gente foi lá para dar uma força, participar nesse sentido. Aí já começa a preocupação, porque é incrível. Para você, para entrar, eles contam até os alfinetes que você está entrando para prender a cortina. Ah, o pessoal da casa lá, né? Da segurança, né? Segurança. Aí você passa, tem um gradil, aí você fica naquela gaiola, aí você passa por um outro gradil e tal, e quando você vê onde foi lá na quadra, que é no último piso, cercado. Você é um passarinho na gaiola mesmo, né? Então aquilo é meio... É um ambiente pesado, cara. Tá. Né? A sensibilidade da gente ver aquilo. Então, não tenho vergonha de dizer que eu tenho esse tipo de preocupação, não tenho. Mas você está totalmente protegido e acolhido pela espiritualidade também. E aí, cara, você vê aquela meninada, né? Jovens de 14, 15, mas já são homens, né? E aí todos vão pro pátio ali. Eles vão pro pátio para assistir. Aí até no dia eu achei, nossa, mas tem pouco. Não, é que teve uma rebelião ontem. E eles estão de castigo.
Aí alguns querem assistir, outros viram as costas para lá e não sei o que tal. Aí fez a peça, falou tal. Então ele mostra o desencarne, o cordão de prata tal. Faz ali, né, algumas coisas. Quando termina a peça, eles ficam à frente e abrem para os jovens o que eles acharam, se tem alguma dúvida. Você não tem noção o que a grande maioria prestou atenção, entendeu e veio perguntar por que aquele fio que estava ligado num no outro tal. Então, para você ver o poder da arte espírita, que é o tema da nossa conversa, né? Na consolação e na instrução do ser, para aqueles jovens que com certeza nunca tiveram a oportunidade de assistir uma peça de teatro. Meu, e é muito, muito interessante. Dá para abordar, para analisar essa questão aí de vários ângulos, né? Primeiro, assim, provavelmente, estando eles livre aqui, né? Com a liberdade, dificilmente eles aceitariam um convite, né? Não dificilmente, assim, de ir dentro de uma casa espírita ou tal, porque aqui tem muitas outras oportunidades que ia ofuscar. Talvez não seria uma... a porta larga, né? não seria ali uma... Não seria uma necessidade mais imediata na visão deles, né? E outra questão que merece ser destacada é assim, o grande exemplo desse grupo não está preocupado com o tipo de plateia. Exatamente. Né? Exatamente. Eu não sei... Na verdade, como não estava participando ativamente como ator ali, envolvido naquela situação, né? Você fica assim, você olha, você vê cada coisa assim, entre eles, né? E você sabe que ali, bonzinho, são poucos, né? Uhum. Então, cria essa preocupação, o que é uma bobagem, eu sei que é uma bobagem, né? Mas isso eu não sei na minha outra encarnação, se de repente não era eu que estava ali, né? O Chico Xavier fala assim, né? Que a diferença deles que estão presos para nós é que eles foram pegos e nós não, né? Não é? Então, eu tenho essa consciência. Então, eu admiro muito o trabalho do Max e a trupe dele, né? Eles fazem um trabalho muito bacana. E não é o espiritismo que utiliza da arte, não. A Igreja Católica. Você vê, né, as missas, o pessoal... Lá o conjunto tocando, auxiliando o padre, né? Embora tenha aquele problema que eu falei para você, né? Alguns casos acabam se deslumbrando e fica difícil, né? Hoje nós temos aí padres artistas que chegam a cobrar um cachê de mais de R$200 mil para fazer um show. Eu não sei se você sabe disso, mas tem. Aí já é aquele que não é o verdadeiro religioso, né? Entendeu? Porque tem muitos outros que... É venerado e coisa e tal, só que, sabe, é aquela história, R$200 mil num cachê e que não vai. A finalidade não é a caridade. É de uso próprio, né? Então, tem aqueles que vão lá, se voluntariam e cantam e fazem a missa ficar mais bonita e ajudam o padre. Isso é importante. Não estão querendo ali sua glória pessoal. Até porque no evangelho consta, né, meu querido? Se você quer a recompensa daqui, você já recebeu, porque você já não vai ter lá, né? Não vai ter lá, você já recebeu a sua. Quando você faz o bom trabalho, aquele que precisa olhar está vendo que você mereceu. Então você não está amealhando nada. Se for só coisa material, você vai deixar aqui, não é? Perfeito. Você tinha mencionado sobre a criação de um grupo na casa, tal. Que sugestão você poderia dar assim para uma casa que não tem ainda uma parte de arte ali desenvolvida para ter início? Qual dica você daria assim? Por onde começar? Bom, primeiro saber se tem pessoas interessadas, né? Tendo pessoas interessadas, quem é que faz esse tipo de trabalho que possa nos dar uma orientação? De outras casas mesmo. De outras casas. Ah. Ou a gente se une, é como você disse, nós somos irmãos. Não tem que ter competição, tem que ter união. Uhum. E, com certeza, se você chegar nos teus assistidos, falar, a gente está a fim de fazer um grupo de teatro, tem alguém aí que vai aparecer alguém que faz. Entendeu? Que já fez teatro em algum momento, estudou, ou que já participa de um outro grupo que pode dar alguma dica,
né? Ou aquela pessoa que quer participar, é autodidata e vai lá e E se desempenha. tem alguém que quer participar, que gosta dessa parte da arte, mas não é espírita? É válido É válido, que faça parte é do. válido, Acontece é válido. de vir pessoas, às vezes, que não é da doutrina e falam, eu quero participar do coral, quero participar do. Entendeu? Só que assim, em Roma como os romanos, né? Ah, Simples assim. Ah, você não é espírita? Então, primeira coisa, respeito fundamental que você tem. É que nem é o que mais está faltando hoje no Brasil, né? Respeito. Isso em todas as áreas, principalmente na política. Não vamos tocar em política, pelo amor de Deus, fique tranquilo. Mas sabe, essa diversidade, gente, cada um tem o direito de pensar naquilo que acredita. Ah, você é católico? Ótimo. Kardec dizia: você é feliz com a sua fé? Permaneça nela. O espírita não está aqui para transformar ninguém em espírita. A gente está aqui para transformar o ser numa pessoa melhor. Por isso que a gente fala tanto em reforma íntima, né? É o autoconhecimento, esse é o objetivo. Não é, você é protestante, você vai ser espírita. Não. é atrair mais adeptos, né? Não, Você muito bem sabe, né? Quem vai na casa espírita vai ou pelo amor ou pela dor. 90% pela dor. E aí, peraí, começa a encontrar respostas, né? Eu tive, há pouco tempo, evangélicos frequentando a nossa casa, que está aberta. Eu queria conversar com alguém. Senta aí, vamos conversar. Tem coisa que eu não entendo. Poderia me explicar? Tá bom. Mas com respeito àquilo que a pessoa acredita. Eu não sou espírita, mas gostaria de participar. Ok. Tem algumas regrinhas. Por exemplo, o nosso grupo. Você nunca vai ver o nosso grupo em cena com um copo na mão, dizendo que tá. Você pode até se mostrar alcoolizado, mas nunca você vai ver ninguém bebendo. Ou acendendo um cigarro, ou cheirando um pó qualquer. Tá? Você pode até simular, mas você não vai ver. Para não criar imagens mentais ali. Exatamente. Né? Ou alguma cena mais caliente, vamos dizer assim, como eu já vi de profissionais da área espírita, né? A mulher deitada, o cara pular em cima, coisas que não são necessárias. Vai enriquecer, né? Não vai enriquecer em Isso nada. Aí a gente já encontra fora, né? Basta você ligar qualquer televisão aberta aí. Então, essa é uma situação. O teatro espírita, no nosso caso, nós temos um preparo e temos as vibrações finais, fazemos a oração e as peças não têm palavras de baixo calão, né? Não tem xingamento, tem... Assim, você tem algumas cenas tal, mas nunca usar. Então, essas são as regras. Arte espírita para o público em geral, aberto para o público em geral. Seja, a gente poderia colocar o que aí? Arte, teatro, poesia, né, a música. Pode ser para quebrar uma barreira de um preconceito, que às vezes a pessoa acaba consumindo ali. Tipo assim, às vezes a pessoa que iria para um teatro talvez não iria direto para uma casa espírita. E às vezes consome a peça de teatro, a música, fala, pô, até que gostei. Eles ficam mais assim para aceitar um convite e depois ir para casa também? Com certeza, né? Dá aquele estalo. Nós tivemos várias oportunidades, tivemos vários momentos em que a pessoa falava assim, tipo, né? Uma peça que você mostrou lá, o desencarne e como a pessoa foi socorrida depois, tal. Pessoas que tinham acabado de perder um ente querido. Terminou, foi lá conversar com a gente. Caramba, é assim que funciona. Será que a pessoa tá lá, tá bem? Né? Que dia que vocês atendem lá? Pode bater um papo lá com você? Evidente que cria essa... E é tudo, é a poesia e tal. Você sabe, toda manhã eu leio uma poesia. Por conta, já falei isso para você, por conta da pandemia, muita coisa ruim na internet, eu resolvi todo dia gravar uma poesia. E coloco isso nos grupos de WhatsApp, que cresceram muitas pessoas. Hoje mesmo incluí uma pessoa que é da Igreja Católica, que um cunhado manda para ela, e falou, manda direto para ela, por favor, que ele não quer ter o trabalho. Põe ela no grupo, né? Põe ela no grupo, manda a mensagem para ela e tal. Então tem evangélicos e tudo mais, porque o que é bom, o que acrescenta, o que enobrece, o que eleva, não tem religião.
Não tem religião. Eu falo, toda a poesia é de Maria Dolores, psicografia de Chico Xavier. Você falou em psicografia, você já disse que você é espírita, né? Uhum. Psicografia de Chico Xavier. E a pessoa, será que ela se surpreende em começa o vídeo, não sabe que é espírita e gosta da mensagem e tal, aí no final fala que é psicografia, vixe. Né? Eu já falo no começo. Já fala no começo? Já falo no começo. Mas a pessoa escuta porque traz cada mensagem, sabe? Aquelas mensagens, né? Que você... Não existe o sofrimento, é uma necessidade que você tem que passar por isso. É o burilamento, então fala da natureza, né? Que a raiz está lá, mas ela que está fornecendo o alimento, apesar de estar debaixo da terra. A pedra bruta, né? Que ela tem que ser lapitada. E é a gente assim. E às vezes a mensagem chega para a pessoa certa na hora certa, exatamente. Né? Quantas vezes acontece da pessoa, hoje foi para mim. Eu dou risada, né? Porque não é para mim, é para todo mundo. É que aquele momento... Até para você, eu acho que separa, deve ser... Porque é que nem a música, né? A música... Você é jovem, mas é casado, mas já passou por situações, né? Tipo, brigou com uma namorada, né? Desmanchou. Aí tem que pôr sertanejo. Né? Não, aí você põe uma música lá, né? Você fica naquela fossa. Aquela música é pra mim. Você já escutou aquela música 1500 vezes, nunca você se mancou. Não era porque não tava passando por aquilo. Não era um momento, não tava passando por aquilo. E de repente é assim mesmo, com a música espírita, com a poesia, com o teatro, né? Bate certo na hora certa. Então, como eu disse, a mulher vai, o marido não vai. Quando ele vai ver o que está acontecendo, o que a mulher está aprendendo ali. Porque no primeiro momento é assim, né? Vai, leva sua cama pro centro. Vai, não sei o que e tal. Aí quando ela começa a ver que só está fazendo bem, não está fazendo mal para ninguém. Né? Que a pessoa está melhorando, porque você muda. Acho que até mesmo a pessoa não iria pro centro, mas um convite de ir para um teatro lá. Vai. Quantos e quantos? Ó. Eu vou levar meu marido, vou levar meus filhos. Aí as pessoas ficam assim, caramba, olha que legal. Porque a mensagem é boa. E não importa se ela é espírita, se ela é católica. A mensagem é boa. E quando você fala de Jesus, saindo do teu coração, não pode ser coisa ruim. Não tem como você errar. Por mais que a gente goste da tecnologia, tem chegado a mais pessoas, né? A gente tem recebido mensagem de pessoas de outros países que... Pô, aqui não tem uma casa espírita, mas eu acompanho, eu estudo, eu vejo a live e tal. Mas aqueles que podem e têm condições de conhecer, né? Fica o convite para quem puder conhecer uma casa. Só de estar naquele clima, ela já vai a espiritualidade já vai trabalhando, né? Então, que eu falo, a nossa casa hoje já está recebendo umas 40, 50 pessoas assim, né? O pico sempre foi 100, 150. Olha. Então, o pessoal está voltando. A gente ainda está na situação de passes coletivos, ainda não tem o passe individual. Ainda existe, né? Estamos nos preservando de alguma forma e já voltando alguns trabalhos. Por exemplo, o trabalho de desobsessão já voltou. Uma necessidade. O que foi muito triste e está sendo triste é que muita gente que se afastou não retornou. Se aproveitou. De frequentador ou trabalhador? Ambos. Ambos. Né? O trabalhador... Todos nós ficamos extremamente fragilizados. Sem exceção. Todos nós. Uns suportaram melhor, outros não, mas todos nós ficamos fragilizados. Não tem a menor dúvida. Né? Um amigo que partiu, um parente querido que você não pôde velar, e toda aquela chuva de informações. Hoje morreu 1.000, morreu 2.000, 3.000, ninguém pode Ficou ficar... pesado, né? Muito. Então todos nós ficamos fragilizados. Só que alguns ficaram mais fragilizados. E aí relaxaram. Relaxaram de tal forma que, eu não estou indo mesmo, então, eu vou tomar minha cerveja. Vou tomar meu aperitivo, eu não vou trabalhar na casa espírita. Então... retomou velhos hábitos que já tinham. Entendi. Não estava tão liberto, né? Senão não tinha voltado, né? Exatamente. Mas já estavam firmes, né? Casas que fecharam, que não tinham uma sede própria. E quem é que aguenta pagar aluguel se não tem público, não tem fluxo, não tem renda, não tem nada, né? Outros, então, descambaram para uma série de outras coisas. Então, esse é o lado triste da coisa. Mas aí um dia alguém falou assim, não, mas Jesus falou que ia ter a separação do joio e do trigo. Você não tem aquela convicção, então não estava na sua hora. Respeitemos também. Verdade.
Vamos respeitar. Agora, o ambiente da casa espírita, não tenha nenhuma dúvida que é totalmente diferente. Nós fazemos lá de sábado as lives, né? Todo sábado, agora a gente mudou um pouquinho, era semanal, passamos a quinzenal, porque como começamos a retomar, aí fica muita coisa, é melhor dar Não, um... eu comentei com os amigos, né? Assim, parou todas as atividades, então assim, a gente ficou sem atividade profissional, sem atividade na casa espírita, aí inventamos coisa online. Exatamente. Aí voltou tudo Agora... e não abrimos mão do online. Aí quer dizer, onde encaixa esse... agora a gente tem que tá fazendo aí, né? Mas para que não termine, o que nós estamos fazendo? Nós estamos dando treinamento. A gente pertence à Aliança Espírita Evangélica e a Aliança tem toda uma equipe preocupada com isso e a gente tem acompanhado. Por isso que eu falei para você, a nossa casa investiu na informática, comprou um bom computador, estamos montando um estúdio lá, Legal. tal. Por quê? Nós vamos ter uma equipe de voluntários que vai trabalhar no presencial, ali dando passe, tudo certinho como era antes. Não vamos abandonar o online. Vamos então ter uma equipe que vai estar focada no online. Tá. Inclusive na questão de passe, de cursos, tudo. Por quê? É como você disse, você tem gente que te falou da Alemanha, tem gente que falou de outros lugares. Eu vou largar esse povo agora? Vou abandonar? Olha, não preciso mais de vocês, é isso? E o dia do sábado online não tem presencial. Aí é só atividade online, é específico para aquele público. Para aquele público. Né? A nossa casa é de domingo às 14, segunda e terça às 19. 19h10. Esse é o nosso trabalho. Sexta-feira eu tenho uma turma de escola online. Tem um trabalho interno chamado Vibrações Coletivas, que é feito de quinta-feira. De quarta tem o curso de médios, então é só aberto ali para os voluntários que já estão em condições de fazer. E aí, mas a casa praticamente não trabalha todos os dias. Uhum. Né? E a diferença é aquilo, quando a gente faz a live da nossa casa, você tem um envolvimento, não tenha dúvida, mas às vezes a pessoa, vamos aproveitar que lá não seja a internet é boa, vamos fazer de lá. Já aproveita o próprio clima, né? É totalmente diferente, totalmente diferente. Parece que você olha, o salão tá cheio, assim, é maravilhoso. Totalmente diferente. Uma questão que nos preocupa, assim, né, pessoal do movimento, principalmente na Praia Grande, na Baixada, não sei como que é em outros locais, é a escassez de jovens dentro da doutrina. A arte, ela pode ser um diferencial para atrair esses jovens? É interessante olhar por esse lado também? Eu acho que é importantíssimo olhar por esse lado, né? A partir da evangelização infantil. Tá. Né? Não é de pequenino que se torce o pepino, não é? Que fala assim, alguma coisa nesse sentido? Os antigos falavam, né? Posso falar que eu sou antigo também. Então, por que é importante? Porque essa coisa lúdica que a arte nos traz, né? Ela nos atrai. Você pode ver, né? No grupo de jovens da igreja evangélica, da igreja católica, ou mesmo grupos espíritas, você tem lá alguém que toque um violão, sabe? É isso que eles gostam. É difícil você pegar, por exemplo, a nossa mocidade é de domingo às 16 horas. Um cara de 15, 16 anos, num domingo, 16 horas, com a praia que a gente tem aqui, é difícil. Ele não abre um aplicativo e põe para ver o jogo. Né? Não é difícil. Então você tem que dar uma alternativa para ele, uma participação de uma forma diferente. Não adianta você botar uma pessoa mais velha lá e doutrina, não, porque tem essa aula tal. É importante, mas você tem que ter algum atrativo. Para que ele escolha, porque cada escolha é uma renúncia, né? Exatamente. Tem a música do Chorão que fala isso, né? Cada escolha é uma renúncia. Então, a pessoa escolheu estar lá, ela renunciou todas os outros convites, né? Entendeu? Então, tem a necessidade. A música, por exemplo, é extremamente importante numa hora dessa para o jovem. Sabe? Ele vai lá, ter esse tipo de atrativo. E geralmente, escolhe-se alguém mais jovem que já passou pelos cursos da casa para estar coordenando essa equipe,
Ou é alguém que possa ser até mais velho fisicamente, mas que tem essa... Então, cada um tem o seu dom, né, Éder? Não importa. Se de repente o cara que trabalha na evangelização infantil tem 90 anos, ou tem 17, Não tem nada a ver, né? eu não vejo desse lado, sabe? Primeiro que a gente não sabe a idade do espírito, né? Perfeito. Já começa por aí. Eu posso estar num corpo hoje de 65 para 66 anos, mas de repente eu posso ser um garotão como espírito e me afinizar com determinado... Ou totalmente o contrário, né? O importante é a pessoa ter o dom. Na nossa casa, quando a gente faz o curso de médiuns e tudo mais tal, e as escolas, nós passamos todos os nomes num colegiado mediúnico e muitas vezes vem a indicação, né? Pode até não seguir, mas vem a indicação. O Éder tem característica para trabalhar com mocidade. O fulano tem característica para trabalhar na evangelização infantil. Ninguém está olhando ali se o Éder tem 25, 30 anos, ou se o menino tem 80, ou se tem 14. Eles já sabem mais ou menos o... Então, a gente procura esse direcionamento com a espiritualidade. Porque também é muito ruim você botar a pessoa errada no lugar errado. Pergunta assim, ó. Como saber se uma pessoa está com encosto, espírito obsessor, ou está com uma doença mental? Porque muitos têm o mesmo sintoma. Interessante, hein? Eu acho interessante essa palavra encosto, né? Já começa por aí. Olha, quando acontece de a gente ter, primeiro, uma entrevista com uma pessoa na casa espírita, é muito importante para que a gente possa ter essa sensibilidade, né? Essa troca de sensibilidade. E se sentir alguma coisa diferente, né? No nosso caso, por exemplo, a gente faz uma verificação mediúnica. Uma reunião de médiuns com o nome daquela pessoa, e aí a gente vai fazer essa verificação e vai vir que tipo de tratamento, ou o que é, ou o que não é. Realmente ela tem razão de dizer que os sintomas, né, são basicamente os mesmos. Uhum. Mas se você cuidar de um, você vai amenizar o outro. Agora, para melhorar a coisa do encosto, é até uma brincadeira, né? Eu não consigo fazer com você porque você está do outro lado da mesa, mas se eu tivesse sentado ao seu lado, eu iria encostar em você, por quê? Que você ia permitir. Não é? Então, o encosto é exatamente isso. Ele só vem quando você permite. Né? Por exemplo, eu tenho certeza que eu devo ter vários que estão tudo correndo atrás de mim, porque eu não encosto em lugar nenhum e não deixo eles encostar. Eu estou trabalhando, eu estou na casa espírita, eu estou no meu trabalho, eu estou no teatro, eu estou aqui no podcast, e amanhã eu tenho na casa do amigo. Então, eu ocupo a minha mente com coisas que edificam. Está sempre em oração. Entendeu? Mesmo que não esteja orando. Oração nesse sentido, né? No sentido prático da coisa. Essa comunhão com os bons espíritos. Eu não estou permitindo que ninguém encoste em mim. Né? Agora, se está havendo algum tipo de problema, e hoje está acontecendo muito, a gente vê, por conta dessa fragilização que aconteceu, a quantidade de pessoas que nos procuram com depressão, ansiedade, síndrome do pânico, não é? Tendências suicidas, tudo por conta dessa pandemia. Então, busca uma casa espírita, faz essa verificação, principalmente busque ajuda, seja ela de um profissional de psicologia, é importante. Perfeito. É importante. É interessante, né, você ter mencionado isso para frisar também que nenhum método espírita substitui a medicina comum, né? De forma nenhuma, né? Eu fico muito triste quando eu vejo o espírita dar receita de chazinho, de não sei o quê, quando você vê que não é uma pessoa preparada. Uhum. Então, sabe? Então, cada macaco no seu galho. A pessoa está passando por dificuldade, vamos buscar tudo que for possível. O psicólogo, o psiquiatra, o centro espírita, uma coisa vai ajudar a outra, com certeza. E às vezes até essa atitude em conjunto, né? Às vezes até analisando simultaneamente com o psicólogo na casa espírita ali, alinhando a religião, talvez não dê brecha nenhuma, né? Não, e é como ela disse, como identificar? Como identificar se os sintomas são os mesmos? Então, vamos jogar nas 11, né? Perfeito.
Vamos jogar nas 11. Bater o escanteio e cabecear lá na frente e vamos ver o que está acontecendo. De algum jeito vai melhorar. Ela pergunta assim, ó. Sempre sonho com meus pais na casa onde viviam. O que que isso significa? Bom, primeiro que você ama seus pais, né? E é uma lembrança muito legal, não é? Afirmar qualquer coisa nesse sentido também é muito complicado, né? Pode ser uma mensagem, né? Um contato, a gente também não sabe há quanto tempo que já houve essa separação, né? Temporária, mas não se sabe quanto tempo. Mas pode ser um gesto de carinho, pode ser. É uma lembrança boa. Se é uma lembrança boa, não tem que ficar caçando. Não tem que se preocupar. Como diz o caçar pelo em ovo, né? Tá. Não tem que se preocupar com isso, né? Agora, se você acha que por alguma razão eles estão precisando de alguma coisa, tal, primeiro desencana disso, né? Melhor remédio, oração, e sempre que lembrar deles, somente as coisas boas, os momentos felizes. Nunca aquela coisa, porque meu pai, não sei o quê. Não. Ou se revoltar com Deus. Nossa, de forma nenhuma, né? De forma nenhuma. A oração em benefício deles, essa vibração amorosa que eles sentem isso com certeza, e sempre que lembrar deles, só coisas boas, coisas alegres, momentos felizes, é fundamental. Porque da mesma maneira que a gente sofre aqui, eles sofrem lá. A última vez que eu tive aqui, em relação ao meu filho, né, que aconteceu, o desencarne e tal, essa doutrina é maravilhosa, é consoladora e tudo mais, mas sempre que eu procuro lembrar dele, é sempre as brincadeiras, as palhaçadas, os bons momentos. Já tem quanto tempo? Foi em 2010, já estão agora em julho, faz 12 anos. Né? Você não tem saudade? É lógico que eu tenho saudade. É meu filho. É isso que eu ia perguntar. O espírita que compreende não deixa de ter saudade, né? É lógico que não. É lógico que não. Você está aqui, eu estou te vendo. Né? Se eu ficar aí muito tempo sem te ver, coisa e tal, eu falo, poxa vida, aí eu vou lembrar, olha o Éder, quanto tempo que eu não vejo o Éder, papo agradável, qualquer coisa assim. Imagina de um filho. Agora, eu sei que ele está bem. E se não tiver, eu estou orando para que ele fique. E se ele estiver bem, ele recebe ele estando bem, ele vai mesmo receber que ele, com mesmo carinho, que ele não esteja legal. É como se ele recebesse uma mensagem, Exatamente. Né? Meu tio faleceu há 17 anos. Gostaria de saber se ele já reencarnou. Difícil. Só pergunta difícil também, né? Nós, infelizmente, nós não temos essa situação. O desencarne, seja ele em 2 dias, 1 ano, 20 anos, 50 anos, não é determinado por nós, né? É determinado na espiritualidade. Existem, inclusive, encarnes imediatos, né? Acontece. 17 anos é um bom período. Mas, contar uma historinha para você, assim, muito rápida. Antigamente, as famílias tinham, assim, vários filhos. Né? Era comum uma família ter 3, 4, 5 filhos. Tinha família que tenha 10 filhos. Tá? Hoje, uma família, para ter um filho, já é difícil. Né? Conclusão, a fila está grande. Então, hoje a gente sabe que a reencarnação ela demora muito mais por conta disso. Porque as famílias não estão colaborando e a fila está grande. Né? Então, dizem até 50 anos, 60 anos, 100 anos para você voltar. E não é um tempo perdido. Ele só é tempo perdido se você não aproveita a sua encarnação atual. É aquele que tem mania de falar não, vou deixar para depois. O espírito é imortal. Eu não consegui agora, eu consigo depois. Só que você não sabe se amanhã você vai estar vivo, e aí você perdeu uma oportunidade e pode demorar aí 100 anos para voltar, para recuperar. Tem outra questão que o pessoal aborda também, que assim, não é só voltar, né? É conseguir voltar reunindo os mesmos membros que a gente não conseguiu reparar, né? Exatamente. Porque às vezes a gente não vai conseguir... Então é complexo. Não é tão simples, né? Então resposta para você, minha querida, pode ter acontecido, como pode não ter acontecido. E acho que aquela primeira fala que você disse de orar para
com carinho, com amor, também vale, né? Vale porque ele estando no plano espiritual ou reencarnado, ele é espírito do mesmo jeito e vai receber a mensagem. também não é aconselhável, né? Procurar semelhanças naqueles novos seres que aparecem na nossa família, porque às vezes o espírita tem isso, né? De falar, olha, esse parece com fulano, ciclano que desencarnou, Então, porque mas tem uma coisa o trato não vai mudar. Não, e é da genética também, né? Então. É da genética também. Você às vezes pode parecer com um bisavô seu. Não quer dizer que você foi a reencarnação dele, mas existe um plano genético nisso. Isso. Então, e não adianta procurar. O importante é isso, é querer o bem. É um tio amado, vibra por ele. Porque se for amigo, tem que amar. Se for inimigo... Tem que amar também, né? Não tem jeito. Perfeito. A arte e a intuição. Existe uma ligação com o espiritismo? Talvez essa arte intuitiva, né, também. Olha, eu até prefiro usar a palavra inspiração, mas que a intuição é do próprio espírito das vidas que você já teve, então você pode ter sido artista numa vida passada e você traz essa intuição. Tá, então é bom a intuição e a inspiração, a diferença é essa. A intuição é do próprio ser. Do próprio ser, das suas vivências. Tá. Né? Porque você não tem a memória das suas vivências anteriores, mas está gravado em algum lugar isso. Então, quando você recebe aquela facilidade, por exemplo... Seria aquelas ideias inatas? Aquela coisa assim e tal. Pode ser intuição e pode ser inspiração. Tudo, na música, no teatro, na poesia, tudo é inspiração. E você vai saber se essa inspiração é boa ou não pelo conteúdo. E me perdoem os adoradores do funk, né? Mas você vê um camarada que compõe lá um chorinho, ou que faz uma música belíssima, né? Tipo o Roberto que faz lá Nossa Senhora e tal. E aí você escuta um cara que canta, que rima missa com polícia, que não sei o quê, vou te dar um tapa. Da onde vem cada coisa, né? Você assiste um bonito de um filme, O Sexto Sentido, por exemplo, é um filme belíssimo, né? E você assiste O Exorcista, o cara da Serra Elétrica, tal. Foi inspirado também. Agora, você escolhe que tipo onde de inspiração... Eles buscaram, né? Que tipo de inspiração você está buscando o seu prazer, né? Perfeito. Mas é isso. A arte espírita pode salvar alguma pessoa? Pode. Eu acho que contei da vez passada, mas vou contar de novo porque é importante. Estávamos numa casa em Itanhaém fazendo uma peça onde eu não cometo suicídio, mas faço como se tivesse feito, né? Num determinado momento eu estou lá, o bom espírito me orientando para não fazer. Aí eu baixo a cabeça, as luzes apagam e eu disparo um revólver de espoleta, dando a entender que eu tinha me matado. Nesse momento tinha uma criança assistindo a peça. Essa criança começou a chorar e gritar desesperadamente. Já aos seus 10, 12 anos, a pessoa responsável da casa tirou ela da sala. Aí a gente deu continuidade. Aquilo me deixou preocupado, mas... Vocês prosseguiram. Prosseguimos. Terminada a peça, a pessoa veio nos procurar e agradecer. E aí eu não entendia, foi por quê? Essa criança foi trazida pela avó e ela não falava outra coisa a não ser o suicídio. Olha. E aí, quando isso acontece, né, eu já estou no plano espiritual, sendo obsediado, muitos gritos, muita coisa assim, a criança viu aquilo. Ela chegou a ver essa parte, essa continuação. Chegou. E aí é que o bicho pegou, né? Então, como a espiritualidade não faz nada por acaso, ela precisava realmente ver aquilo para se conscientizar. Mesmo não sendo uma cena brutal, como aquela que eu contei anteriormente, foi uma coisa que a gente procura ali, mas aquilo serviu. E com certeza, aquele dia, a gente salvou uma vida. Porque acho que a principal mensagem, muito bonita esse relato, é que a vida continua, né? Então, para aquele que acha que o fim está extinguindo a matéria e vê um modo de compreender que continua
e não resolveu nenhum problema, né? Só piorou. Só piorou. Porque aí você criou o seu problema, o problema dos familiares que vão estar sofrendo aquela coisa toda tal. Mas é possível sim. Através do exemplo, né? Como tudo, né? Como uma palestra espírita pode salvar. Como uma música que você está naquela depressão ali, de repente aquela música te eleva ou te mostra o problema. Isso, Tudo a gente na até arte. comentou aqui, eu acho que eu comentei com algum amigo há pouco tempo, não sei se foi num podcast, que eu vi uma matéria falando sobre a música do Raul Seixas e o cara falou, ó, eu ia me suicidar. Aí ele tava no apartamento, ia pôr uma corda ou ia pular, não sei, enfim. E ele se preparando ali, ele ouviu no vizinho ouvindo a música. Veja, não diga que a canção está perdida, tente outra vez. E aí aquilo bateu dele Bateu de um no jeito coração e e ele não fez. Então é interessante, né? Que a arte chega onde acho que o autor, quem cantou, não imaginava que não, mas você vê aí é a atuação da espiritualidade no momento certo, com a coisa certa. Você entendeu? usando os Agora, instrumentos que você tem, né? tem que dar esse instrumento para a Isso. espiritualidade te auxiliar. Se o instrumento é o teatro, eles vão usar. Se o instrumento é a música, eles vão usar. Alguém que vai falar, ganhei um convite, vamos lá. Entendeu? O instrumento é a literatura, vai cair na sua mão e você vai se interessar. Se o instrumento é a pintura, vai te mostrar a poesia, tudo, não é? O que a espiritualidade precisa é que nós façamos a nossa parte. Então a gente pode fornecer os instrumentos. Quando a gente fala, mas eu não faço teatro, não faço arte, não faço nada, que instrumento eu vou oferecer? A tua oração, a tua vibração. Eles vão pegar isso e vão utilizar de alguma forma para alguém. E no caso, quando nós somos espíritas e não conseguimos levar nossos filhos, nosso marido para a doutrina, nós voltamos para o plano espiritual em dívida? A cada um será dado de acordo com as suas obras e cada um é responsável por aquilo que faz. Né? Você como esposa e como mãe, a sua obrigação, em primeiro lugar, é com a família, de dar a educação, né? De prover e tudo mais. Essa é a primeira obrigação. A partir daí, cada um tem as suas escolhas e tem o seu momento. Ninguém sendo forçado a alguma coisa pode dar certo. Então isso tem que nascer naturalmente. Como fazer isso nascer no coração do marido e dos filhos? Através do exemplo. Ponto. Nossa, minha mãe mudou tanto. Ela vivia brigando, ela vivia querendo me bater. Não, nunca aconteceu isso. É um exemplo, não é? Nossa, mas ela tá tão diferente. Tá mais light, mais compreensiva e não sei o que e tal. E de repente, pelo exemplo, você leva. Eu cansei de ver isso, né? E só a esposa e o marido acaba indo porque tal. E importante, né? Nunca deixe de fazer o evangelho no lar. É uma maneira de agregar a família. Eles não querem participar. Não importa. Faça você que uma hora... Pode começar sozinha mesmo. Nunca a gente está sozinho, né? Essa coisa do sozinho é até engraçado, né? Mas primeiro você já está com o seu mentor, que esse não te abandona em momento nenhum. Segundo, existe o mentor da casa. Toda casa tem um mentor espiritual. Não é? Mentor da família ali, Da né? família. Tem esse mentor. E de vez em quando eles trazem alguém, ou pode ter alguém em casa também, que está precisando escutar a palavra e tal. Então sozinho a gente não está. Faça. Mãe, tá louca? Tá falando sozinha tal? É que é em voz alta? Tô, beleza. E faz o seu evangelho e tal. E tudo isso é aquela história. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fure. Através do exemplo, através... tá vendo aquilo, uma hora chega, vai participar. Né? Porque é normalmente assim, aí uma hora o calinho aperta, tá com um probleminha. Mãe, posso rezar com você? Uhum. Ou mãe, reza para mim. É normal acontecer isso aí. Então, faça isso. Forçar nunca. É a mesma coisa que você pegar um dependente químico e internar ele na marra. A chance de dar certo é bem menor. Que não foi vontade dele, então... E se a gente fizer a nossa parte, não vamos... Ninguém paga a conta do outro, né? Não. É a história do pecado original, né? Adão e Eva cometeram pecado, então você precisa se livrar.
Eu tenho que pagar até hoje o pecado daqueles. Eu não posso pagar pelas atitudes do meu pai e nem meu pai vai pagar. Porque a tua parte é explicar, orientar, educar, prover, é isso. Se dali para lá é problema de cada um. Então, Perfeito. tranquilo. Está fazendo 1 ano que minha companheira de lutas e batalhas desencarnou. Oro todos os dias para que ela mereça alcançar uma colônia espiritual onde ela possa refletir, estudar e trabalhar. Mas para isso, é preciso mesmo o merecimento? Tudo na nossa vida há necessidade do merecimento, né? Mas você está orando, você está pedindo. Com certeza, do lado de lá tem muita gente fazendo a mesma coisa, que são aqueles entes queridos que já nos antecederam, não é? E a gente também não tem condição de saber, de repente ela já está lá na colônia, né? As pessoas às vezes ficam muito impressionadas por causa do filme do André Luiz, né? Do Nosso Lar, que ficou 8 anos no umbral naquela situação, mas isso não é regra. Perfeito. Né? Isso não é uma regra. Você pode simplesmente já estar, dependendo da tua condição, já estar numa colônia, tal. E com certeza está sendo assistida, né? E as suas orações só têm contribuído para que esse socorro, esse auxílio chegue, porque você está unindo esse socorro aos entes queridos dela também, que já se antecederam. Não sei, vó, avô, mãe. Que sem dúvida receberam, né? Ah, com certeza, com certeza. Então, é o tipo da preocupação que ele não precisa ter. Ele tem que fazer o papel dele, que é isso aí, orar. E nunca confundir sentimento com sofrimento. Interessante, hein? Nunca confundir. Sentimento, ótimo. Sofrimento, não. Porque aí você está atrasando o lado dela. Perfeito. Há muita diferença entre evangelização infantil e a catequese? É uma questão de conceito, né? Não tem. Primeiro, a gente tem que registrar aqui que é importante que a criança tenha uma orientação espiritual. Seja ela de qualquer caminhação. Ou é espírita, ou católica. Então, primeiro isso é importante. Tem diferenças de conceito, né? A catequese nunca vai falar de reencarnação, né? E a catequese não vai responder muitas perguntas que o espiritismo responde, né? Tipo, uma criança na catequese vê lá que o seu coleguinha, por exemplo, tem um defeito físico, ou que aquela criatura não tem condições, não tem uma roupinha melhor, ou é feinha, né? Vamos falar assim, só para entender. Poxa, mas Deus não é um só? Nós não somos filhos do mesmo Pai? Por que eu tenho e ele não tem? Por que é merecimento? Mas peraí, então Deus está sendo injusto. Está sendo injusto, entendeu? Então essas diferenças de conceito é que divergem da evangelização infantil para a catequese. O que os dois fazem em comum, ensinar o que é Jesus, e quem foi Jesus, e o que fez Jesus. Isso é importante. Então, é importante que a gente leve, né? Ou na evangelização, ou na catequese, e a criança, à medida que vai crescendo, ela vai fazer as escolhas dela. E a gente tem que incentivar que ela participe, né? Não é simplesmente falar, não, o espírita tem disso, eu tenho vontade de enforcar, mas vamos assim, com todo respeito. Né? Enforcar com carinho. Com carinho. Não, mas meu filho, porque é assim, né? Normalmente, os assistidos levam os filhos na evangelização, né? Mas o espírita não leva, o trabalhador da casa espírita, né? Aí vem com aquela desculpa, mas ele tem o livre-arbítrio. Criança não tem livre-arbítrio, gente. Não, interessante, porque você tinha falado assim, com força é interessante, ainda bem que você voltou nessa questão. Você falou assim, com força não é bom levar, mas dentro de uma idade já mais elevada, né? Porque o Rossandro fala sobre isso, que ele diz assim, você não acorda seu filho com 7 anos, fala, filho, você quer ir para a escola ou não? Sim, né? Você sabe que é bom para ele e você o obriga. Então, a gente tem que ter essa dosagem, né? Você vai chegar num cara de 16 anos, você não vai fazer da mesma forma, você não vai conseguir. Mas uma criança, você tem que dar o direcionamento. Fala, não, vai comigo sim. Não, você vai.
Ah, vai fazer birra, vai não sei o quê. Tá, então, de repente, a sua avó é católica, vai com a sua avó lá na catequese. Alguma, mas não pode deixar. Né? Esse tipo de vontade não dá ainda numa criança, não pode. A gente tem que fazer as escolhas por eles, né? Tem que fazer. Tem que fazer para depois. É aquela história, né? Melhor ele chorar agora do que ser depois. Né? Sempre, né?